Se você está em dúvida, vivendo um momento da sua vida em que precisa tomar uma decisão e está indeciso e inseguro porque não sabe por qual caminho ir, este vídeo é para você. Seja bem-vindo, meu nome é Adriano Seide e o tema de hoje, da nossa conversa de hoje é como tomar a decisão certa, como tomar decisões difíceis. Eu preparei para você um conteúdo para que você possa aprender a analisar melhor as circunstâncias que você está vivendo, o conflito que você está vivendo, analisar essa situação e poder tomar uma decisão mais segura, uma decisão mais correta e uma decisão mais congruente com aquilo que você quer. Aproveite, inscreva-se aqui no canal, ative as notificações e deixe desde já o seu like aqui, o seu gostei, se você gostou do tema. Fica comigo até o final. Como tomar as decisões difíceis e decidir corretamente? Durante toda a nossa vida, nós tomamos milhares e milhares de decisões. Desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai se deitar. São inúmeras decisões que a gente tem durante o dia. Decisões simples, pequenas, decisões menores como com que roupa que eu vou me vestir hoje, qual é o caminho que eu vou para o trabalho, e algumas decisões maiores, mais complexas, mais difíceis de serem solucionadas. Decisões que talvez mudem o caminho, a rota da nossa vida. São essas decisões mais difíceis que nós vamos comentar hoje. Não vou falar sobre as decisões mais simples, mais fáceis, porque essas decisões, por serem mais simples, ou são decisões que são corriqueiras, são decisões do dia a dia, ou são decisões que nós temos um grau de certeza sobre aquilo que a gente quer. E não são dessas decisões pequenas ou decisões simples que eu estou falando neste vídeo. Nós vamos tratar sobre as decisões mais difíceis, mais complexas, aquelas decisões que nós ficamos na dúvida por não saber qual atitude tomar, por não saber qual caminho seguir. Essas decisões mais difíceis, elas existem porque nós temos duas ou mais situações que têm lá seus pesos na nossa vida. Duas situações que têm os seus prós e os seus contras e que esses prós e contras deixam um conflito interno para a gente resolver. E essas decisões, quando não são tomadas, quando a gente vai procrastinando, deixando isso para depois, deixando essa decisão para ser tomada mais adiante, isso vai consumindo ainda mais a nossa energia. Isso vai deixando a gente um pouco mais frustrado e também mais ansioso. E isso é muito ruim. Há alguns momentos na vida que nós precisamos tomar a decisão. Nós não podemos deixar para depois, nós não podemos deixar as coisas acontecerem. Nós precisamos tomar um partido, tomar a decisão e definir o caminho da nossa vida. As decisões existem para definir o trajeto da nossa vida. As decisões estão aí e elas mudam vidas. Decisões mudam vidas. E eu imagino que as suas decisões também definem a sua vida. Definem a sua vida como ela vai ser e definem também como ela está. E a decisão está nas suas mãos. A decisão sempre é sua. Você sempre tem a liberdade de fazer as suas escolhas. Você sempre tem a última palavra sobre quais são as coisas que são importantes para você. E quem tem que decidir é você. E deixar para depois, às vezes, não é uma boa decisão. Deixar para depois não é a melhor alternativa. Porque consome a nossa energia, vai desgastando. Sabe quando você vai deixando as coisas para depois? Vou dar um exemplo aqui. Você já chegou cansado em casa depois do trabalho, tirou a sua roupa e deixou a sua roupa encostado, jogada ali, pensou assim, amanhã eu resolvo o que eu vou fazer com essa roupa, amanhã eu coloco essa roupa no cesto ou guardo essa roupa. E você não vai deixando, vai acumulando e aquilo vai tomando um tamanho que vai desgastando você. Já chegou a acontecer com você no seu trabalho de ter que fazer algo, você deixa para depois, e aí vem outra coisa que você precisa fazer e deixa para depois, daqui a pouco você tem tantas coisas para resolver e não consegue mais. E isso vai desgastando ainda mais, isso vai desgastando você a ponto de gerar uma ansiedade muito grande. Então vamos lá, vamos voltar aqui às questões das nossas decisões. É normal que essas decisões difíceis elas nos consumam a energia. É normal que a gente fique em dúvida
sobre qual caminho seguir quando a decisão vai impactar diretamente o nosso futuro, vai impactar diretamente a nossa vida. É normal que a gente se sinta inseguro e talvez com certo medo de tomar uma decisão, porque talvez essas decisões maiores gerem riscos. O risco é um fator que você precisa ponderar, mas você não pode deixar de decidir através do medo. Você não pode deixar de decidir, por medo de enfrentar as circunstâncias, as situações. E precisa, em algum momento, definir isso. É preciso colocar um basta muitas vezes. E por que nós deixamos para depois? Porque nós não temos certeza sobre o que fazer. Nós não temos clareza sobre as circunstâncias, sobre o que é melhor ou pior, sobre qual decisão tomar. E é aqui que eu quero ajudar você. Ajudar você a esclarecer, a analisar as circunstâncias, principalmente desses momentos da sua vida, dessas decisões que precisam ser tomadas, que realmente vai ser um ponto de virada. Aliás, tem um livro recém-lançado do Flávio Augusto, chama-se Ponto de Inflexão, que ele relata ali 10 episódios da vida dele em que ele se deparou, enfrentou situações que teve que tomar uma decisão e aquelas decisões definiram a vida dele. É sobre essas decisões maiores que eu quero falar com você. Então, vamos falar sobre isso. Se nós não tomamos a decisão ou nos sentimos inseguros, deixamos para depois, porque nós não temos a certeza, nós precisamos esclarecer isso. Qual é a primeira dica que eu dou para você? Você precisa analisar a situação atual. Você precisa analisar a situação que você tem. Essas decisões entre o que eu tenho ou o que eu posso ter, entre uma situação e outra, você precisa analisar claramente. Você precisa ter a clareza sobre o que está acontecendo. Então a minha primeira colocação é: tenha clareza sobre a sua situação atual. Tenha clareza sobre o que está acontecendo. Essas decisões maiores, geralmente, são decisões que têm um impacto muito grande. Por exemplo, um jovem que está para decidir qual faculdade fazer, qual a faculdade que eu vou fazer, qual a carreira que eu vou seguir. Ou no relacionamento, por exemplo, de repente até desfazer um relacionamento, talvez abusivo ou talvez que não possa seguir adiante. E vem aqueles conflitos, uma decisão de um novo empreendimento, de transição de carreira, são decisões realmente grandes, complexas, que envolvem não só a mim, mas envolve outros elementos, outras pessoas e que precisam ser muito bem pensadas e analisadas. O primeiro ponto é esse: analisar toda a situação atual. Se existe um conflito sobre qual caminho seguir, significa que um caminho ou uma situação traz prós e contras. Então, existe um conflito ali e você precisa analisar corretamente qual é essa situação atual, qual é a circunstância que você está envolvida. Dia desses alguém me perguntou sobre a transição de carreira. E é exatamente isso. Se é uma transição de carreira, você precisa analisar, portanto, qual é a carreira que você está seguindo, qual é o trabalho, qual é a empresa que você trabalha. Você precisa analisar qual a sua função, o que você está fazendo. Você precisa entender esse conjunto de situações, de informações que você tem no momento atual. O que é que está em peso? O que é que tem ali neste momento? Você tem que se perguntar, isolar essas situações e perguntar para si mesmo qual é a situação que você está inserido, quais são os fatos que envolvem essa situação atual. O que acontece ali? O que te agrada? O que não te agrada? Quais são os prós e os contras que existem aqui? O que existe aqui? Às vezes a emoção bate, os pensamentos viram um turbilhão e talvez você também não consiga refletir com clareza.
A dica que eu dou para você aqui é se distanciar do problema, isole os fatos, distancie-se do problema, distancie-se da situação e comece a analisar a situação como ela é, sem esse elemento emocional. Comece a analisar os fatos, comece a analisar com mais racionalidade. E aí você vai encontrando o entendimento dessas situações. Aí você vai percebendo com maior distância o que é que está acontecendo. O que eu quero dizer com se distanciar do problema? É exatamente sair do problema, não estar envolvido emocionalmente com o problema. É uma reflexão que você faz somente do ponto de vista mais racional, mais direcionado aos fatos, aos acontecimentos, deixando aquele sentimento ou aquela emoção um pouco de lado. É como se você não estivesse participando. Imagine você que um amigo ou um familiar chegue para você pedindo um conselho sobre uma situação qualquer. Se você não está envolvida naquela situação, se você não está envolvido naquela situação, você ouve a situação, ouve o que está acontecendo, como essa situação não fosse sua. E aí você tem condições de pensar e de raciocinar com mais imparcialidade. E aí perceber algumas questões que estão envolvidas. Então, a primeira dica que eu tenho para você, a primeira coisa que eu tenho para te falar é: examine todos os fatos, todas as circunstâncias, tenha clareza sobre a situação que você está, sobre a situação que você vive, ou sobre uma alternativa, uma possibilidade para essa decisão. Distanciando-se e tomando consciência mais racional desses fatos. Se você quiser fazer uma análise emocional, você também pode. Você pode pensar emocionalmente o que essa situação te traz. Como é que você se sente vivendo essa situação, vivendo essa alternativa, essa possibilidade que está aí na sua mão para decidir? Como é que você se sente? Talvez você se sinta bem, talvez você se sinta mal, talvez você esteja numa situação absolutamente insuportável. Então você precisa ter essa clareza, essa palavra, clareza sobre a situação que você está e a situação e as circunstâncias que envolve essa parte da decisão ou essa possibilidade de ficar nessa situação. Agora, preste atenção nisso. Se você não tiver clareza, é claro que vai haver incertezas. Se você não tiver clareza sobre essa situação, se você não tiver consciência de todas as circunstâncias que envolve, é normal que haja incertezas. É normal que você se sinta inseguro justamente por não ter absorvido e assimilado e organizado os seus pensamentos com essa situação atual, ou com essa situação, ou com essa alternativa. Então, colhe o maior número de informações, de análises, extraia desses fatos, desses elementos, dessa reflexão, qual é essa situação que você está, das circunstâncias que você está envolvido, ou desta possibilidade na sua decisão. Uma coisa importante que você precisa prestar atenção é sobre os pontos conflituosos. Se você tem uma decisão a tomar e ficou na dúvida, é porque existe um conflito entre as duas coisas. Portanto, você tem que pensar quais são os pontos conflituosos que existem aqui. Por qual razão você não tem certeza absoluta de que você quer isso? O que é que pesa aqui? Qual é a sua insatisfação? Quais são os riscos? Quais são as circunstâncias que tem aqui que desagrada a você, ou que pode gerar riscos, ou que pode trazer consequências negativas. O mais importante, quais são os conflitos que existem aqui? Quais são os conflitos que existem nesta situação? Porque pode haver o tipo de decisão que eu chamo de decisão condicionada. Ou seja, a situação que está aqui não é a situação ideal, mas se condicionalmente, né? Mediante uma condição, se acontecesse isso, eu estaria feliz. Isso me traria certeza para essa decisão. Portanto, é assim, tenha clareza de todas as situações e defina os pontos conflituosos do que existe. Portanto, no quesito clareza, ficamos assim, absorva o maior número de informações que você puder sobre a situação que você vive,
pesando os prós e os contras, os benefícios, os prejuízos, os riscos dessa situação, pesando os pontos conflituosos. Se você estiver emocionalmente envolvido, distancie-se para que você possa fazer uma análise mais racional, mais consciente dessa situação. Elabore os elementos conflituosos dessa situação, o que você quer, o que você não quer, o que você gosta, o que você não gosta dessa possibilidade, e aí você vai tendo uma clareza maior sobre isso. O outro passo é você ter essa clareza também, só que sobre a outra situação, ou o outro contexto, a outra possibilidade que você tem. Ou seja, uma situação que eu tenho e uma situação de oportunidade que me apareceu. Você também precisa ter clareza sobre esse novo contexto, essa nova possibilidade. Você tem que ter uma visão abrangente sobre isso, clareza sobre o que você quer, clareza sobre o seu futuro. Tomar uma decisão que muda a vida da gente, é claro que envolve os nossos objetivos, os nossos sonhos, é claro que envolve os nossos propósitos, o nosso propósito de vida, envolve esses objetivos. Portanto, você tem que ter a clareza sobre aquilo que você quer, clareza sobre aquilo que você deseja. E você também precisa fazer essa análise e perguntar para si mesmo: o que eu quero? Onde é que eu quero chegar? Onde é que eu quero estar? Pergunte-se: qual é a situação ideal para a minha vida? Qual é a situação ideal neste contexto? Como seria a minha vida se eu tivesse vivendo um contexto ideal? Como seria isso? E a partir daí você vai se conectando com essa visão, vai se conectando com essa visão de futuro, com essa visão de propósito da sua vida, daquilo que você quer. E as coisas vão começando a tomar forma nesta outra possibilidade. Quando você tem também os elementos necessários, quando você tem consciência também desses elementos e dessas circunstâncias que envolve a nova possibilidade, você pode colocar na balança e você vai poder pesar os prós e os contras. Da mesma forma que você analisou os benefícios, os riscos, os prejuízos da situação anterior, agora você pode analisar também os benefícios, os prejuízos, os riscos, as oportunidades que existem neste contexto, nesta possibilidade nova que você tem que decidir. Agora que você já conseguiu examinar as circunstâncias dessa possibilidade A ou dessa possibilidade B, uma coisa importante é você olhar para dentro de você e entender as suas forças, e fazer um olhar para dentro para entender as suas forças, as suas fraquezas, entender como você funciona internamente, entender aquilo que você tem dentro de você e que vai ajudar ou prejudicar você no enfrentamento desta situação ou no enfrentamento dessa situação. Como você vai se comportar, o que você vai fazer na situação A e o que você vai fazer na situação B. São esses elementos internos, essa análise interna, que vai também ajudar você a tomar uma decisão correta. Por exemplo, se eu tenho como pontos positivos a fluência num idioma estrangeiro, no inglês, por exemplo, e a minha decisão é fazer um intercâmbio e ir para fora do país, é claro que essa habilidade, essa força de falar uma língua estrangeira, de falar o inglês, é um ponto positivo na decisão de optar para fazer essa viagem. Então você tem que elencar quais são as suas forças, as suas habilidades e também pesar quais são as suas fraquezas. Neste mesmo exemplo, se eu não falo o inglês, tomar a decisão de ir para outro país talvez possa ser prejudicial, eu possa enfrentar maior dificuldade, possa enfrentar uma dificuldade ainda maior. Ou não também, eu posso colocar um ponto positivo, porque o ponto positivo é a oportunidade de eu aprender um novo idioma. Enfim, você vai pesando, ou fazendo uma análise interna e vai pesando as suas forças e as suas fraquezas, as suas habilidades, as suas habilidades, as suas competências, as suas fraquezas, no que você é bom, no que você não é bom, quais são as suas competências, o que você sabe fazer, o que você não sabe, qual é a sua personalidade. E aí você vai sopesando essas forças, essa análise de forças e fraquezas, nesse conjunto de informações para clarear ainda mais
para você tomar a sua decisão. Outra coisa muito importante que você precisa ter clareza são sobre os riscos e oportunidades. Diante de uma situação de conflito, de tomada de decisão, num processo de decisão, você precisa analisar os prós e os contras, vamos dizer, as oportunidades e os riscos que aquela decisão pode gerar. E você vai fazer isso nas duas situações. Quais são as oportunidades? E aí já não estou falando de forma interna, estou falando de cenário, estou falando de circunstâncias externas. Qual é o contexto que você está inserido e quais são as oportunidades que existem numa situação e na outra situação? Voltando ao tema de um intercâmbio para um outro país. Quais são as oportunidades que existem ali? Por exemplo, você pode ter a oportunidade de conhecer pessoas novas, de conhecer uma nova cultura, de aprender um novo idioma. Isso são algumas oportunidades que existem na tomada de decisão para fazer essa viagem. Agora, quais são os riscos dessa decisão? Os riscos podem ser os mais variados. Por exemplo, o risco financeiro, de você não ter como se manter numa viagem dessa. Talvez o risco da saudade que você pode sentir da sua família, de ficar longe daquelas pessoas que você ama, as dificuldades que você pode enfrentar num país novo, num país diferente. Então, faça essa análise dos prós e dos contras, das oportunidades e dos riscos que envolve tanto uma situação quanto a outra situação. Com tudo isso, você tem já grandes elementos para te conferir, para te dar algum grau de certeza maior. Você já tem elementos para que você já possa decidir melhor. Mas talvez ainda você esteja em dúvida. Talvez ainda você esteja inseguro, com medo e com insegurança de tomar uma decisão que pode realmente trazer arrependimento para você. E como resolver isso? Mesmo tendo a clareza sobre uma situação, mesmo tendo a clareza sobre a outra situação, uma possibilidade ou a outra, mesmo tendo clareza sobre alguns fatores internos, como forças e fraquezas, sobre as minhas competências e até mesmo dos riscos e oportunidades. Mesmo assim, ainda estou em dúvida, Adriano. E agora, como é que eu faço? Eu já fiz essa análise, eu já verifiquei o que pode dar certo, o que pode dar errado, e mesmo assim eu estou com muita dúvida. E mesmo assim eu me sinto muito seguro. O que é que eu faço? Aí vem uma próxima dica, e essa dica é uma dica valiosa. Você precisa ter clareza sobre os seus valores, sobre os seus princípios. Muitas vezes nós tomamos decisões baseado em nossos valores pessoais, em nossos princípios pessoais. Valores e princípios são aquelas regras que nós seguimos como regras de conduta, como regras éticas, morais. E são esses valores que às vezes nos ajudam a tomar uma decisão ou outra decisão. Na verdade, esses valores, esses princípios retratam aquilo que é importante para você, o que realmente é importante. E quando a gente vai tomar uma decisão de grande vulto, uma decisão de grande complexidade, você precisa analisar quais são os seus valores, o que é importante para você. Algumas situações você vai enfrentar que você vai precisar se socorrer desses valores. E eu vou te dar um exemplo. Alguns anos atrás, eu ajudei uma pessoa a resolver um conflito numa tomada de decisão que ele precisava tomar. A situação dele era a seguinte: ele trabalhava numa empresa aqui no Brasil e recebeu uma proposta, uma promoção de trabalho, de emprego, e nessa promoção envolvia a questão de ele ter que se mudar para a França, para outro país. A promoção era muito boa, o trabalho na França ia ser muito bom, a remuneração muito boa. Em termos de realização profissional, era algo que satisfazia essa pessoa, satisfazia ele. Ele estava muito feliz por essa possibilidade de um novo trabalho, de uma nova experiência fora do Brasil. Mas qual era o conflito dele? Ele estava noivo, ele tinha que enfrentar a questão de deixar a noiva para ir morar fora do Brasil. E isso o incomodava bastante. Então ele teve que pesar, sopesar, medir, avaliar
a questão do relacionamento, porque o noivado dele, o relacionamento dele era um valor muito forte, o sentimento que ele tinha por aquela mulher era muito forte, e ele tinha que pesar esse valor de relacionamento com o valor profissional, com o valor da realização profissional. O que era mais importante para ele? Era importante a carreira dele ou era importante o relacionamento dele? E esse conflito existia e ele não conseguia resolver isso, não conseguia resolver esta questão. E nós trabalhamos muito essa questão de valores, o que é mais importante, o que é que tem um significado mais profundo para que você possa avaliar e pesar nessas duas situações. Por fim, deu tudo certo, ele tomou a decisão dele, hoje ele está feliz, ele conseguiu conciliar esses dois valores de uma maneira satisfatória para ele. A questão é, você tem que pesar esses valores, entender quais são os seus valores, entender a hierarquia desses valores, o que é importante para você, o que é muito importante para você e o que você não abre mão ou aquilo que você pode abrir mão. São esses valores que muitas vezes vão direcionar você e vão te ajudar. Existe um ditado popular de que quando você está na dúvida, basta você perguntar para sua mãe o que você deve fazer, porque a decisão dela, a orientação dela vai ser a orientação correta. E se a gente for aprofundar a análise, a reflexão sobre esse ditado popular, certamente o conselho que a sua mãe te dará, a decisão que ela vai orientar você a tomar, é uma orientação baseada nos seus valores ou nos valores dela, naqueles valores familiares que ela ajudou a construir em você através da educação que ela te deu. Portanto, valores são essenciais. Ainda você pode estar me perguntando, Adriano, tudo bem, eu entendi isso, mas ainda estou na dúvida, como eu vou ponderar a hierarquia dos valores? Pelo significado que ele tem para você na sua vida. Eu vou dar 3 exemplos aqui de situações que você pode ponderar a hierarquia desses valores. Sabe aquela situação que você fala assim, ótimo, que legal, é isso mesmo. Esse é um exemplo. Agora tem situações que você fala assim, ah, bom, isso ok, isso tá bom, tudo bem, vai. Perceba que numa situação você aprovou 100%. Na outra situação você aprovou mais ou menos, você tolerou. A base da sua decisão, nesses 2 exemplos, é de hierarquia. Uma coisa, legal, tudo bem, ótimo. A outra coisa, tudo bem, vai, tá tudo ok. Entende a diferença disso? E agora tem uma terceira situação que você fala assim, ó, não, isso não abro mão. Você tem 3 situações distintas, a que você concorda, a que você tolera e aquela que você não abre mão. Está ligado aos valores, ou melhor, às hierarquias dos seus valores, daquilo que você acredita, daquilo que você que tem significado e importância para você. Pense nisso. Quando você for decidir, perceba essas 3 ordens. Aquilo que você realmente quer, aquilo que você tolera e aquilo que você fala assim, não, isso eu não abro mão. Isso que você não abre mão são aqueles valores gigantescos, são aqueles valores que estão no topo da hierarquia. Você pode ter valores familiares, valores profissionais, valores que estão ligados àquilo que tem significado para você. Quando eu disse sobre decisões pequenas, menores, rotineiras, você pode pensar assim, essas decisões são fáceis, mas eu vou dar um exemplo para que você entenda o que significa, que você compreenda o significado das coisas. Quando uma mulher, se bem que esse exemplo não sei se vai dar muito certo, brincadeiras à parte aqui, eu vou falar assim, quando uma mulher vai se vestir pela manhã, algumas delas vão falar assim, nossa, eu não tenho roupa, né? Não tenho roupa para essa ocasião. Mas enfim, quando uma mulher vai se vestir pela manhã, talvez ela fique em dúvida qual roupa ela vai vestir naquele dia. E aí, pelo significado que tem aquele dia, tudo bem, uma decisão mais simples. Mas quando essa mulher vai escolher o vestido de noiva, o vestido também é uma vestimenta, o vestido de noiva também é o vestuário dela, mas o significado que esse vestido de noiva tem para ela, para esta ocasião, é infinitamente maior.
Ela tem que escolher, ela tem que decidir, mas não pode errar. Ela não pode errar na decisão dela. Perceba que são duas decisões aparentemente iguais, decidindo qual roupa usar, mas com significados totalmente diferentes. Portanto, avalie quais são os seus valores pessoais, aquilo que é importante para você, aquilo que é importante na sua vida. Isso vai ajudar muito você tomar as suas decisões. Há um livro, uma biografia, aliás, eu adoro biografias. Na maioria das biografias das grandes personalidades de pessoas de grande sucesso ou que alcançaram êxito em suas vidas, nessas biografias retratam muitas decisões dessas pessoas. Eu adoro biografias e tem um livro em específico que retrata o período do mandato do George Bush na presidência dos Estados Unidos, que chama Minhas Decisões, ou Momentos de Decisões. Esse livro, Momentos de Decisões, retrata episódios da vida dele em que ele teve que tomar difíceis decisões. Aliás, ele relata que a presidência, sobre a mesa dele havia, o trabalho dele era tomar decisões difíceis, né? E decisões que impactam gigantescamente não só a vida dele, mas como impactam o país e todo o sistema mundial. Afinal de contas, ele decidiu, por exemplo, questões como a guerra do Afeganistão e outras situações que são extremamente complexas. Mas ele relata lá que muitas das decisões que ele tomou foram baseadas nos princípios e nos valores dele. E tem uma frase lá que diz assim: a decisão tem que ser a decisão certa. Faça o que é certo e aguente as consequências. Para finalizar essa questão de valores, tenha clareza sobre o que é importante, o que tem significado para você e elenque uma hierarquia de valores que você tem e que você quer seguir como princípio de vida. E agora que você tem todos esses elementos, você pode cruzar essas informações para você fazer uma melhor análise. Quando você tem clareza de todas essas circunstâncias, de todos esses elementos, fica mais fácil você cruzar as informações, conectar esses elementos, conectar essas informações para você tomar a sua melhor decisão. Por fim, para finalizar, eu quero dizer a parte mais importante desse vídeo. É a principal dica que tem aqui. Decida e ponto. Mas, Adriano, ainda assim estou em dúvida. Eu diria assim, que existem alguns tipos de decisões. As decisões menores, as pequenas decisões e as maiores, as grandes decisões, são tipos de decisões. Tem as decisões simples e decisões complexas. As simples são aquelas que você tem maior grau de certeza, você já sabe o que você quer. As mais complexas são aquelas que ainda você não tem tanta clareza sobre elas. Há decisões também que eu poderia definir como as decisões condicionadas, né? Condicionadas a alguma coisa. Eu já tenho certeza que eu não quero essa situação, portanto eu quero decidir sobre a outra, mas a outra me traz algumas consequências que geram conflito. Então você pode condicionar essa decisão entre uma coisa ou outra se acontecer algo, se algo mudar nessas duas situações. Dois exemplos. Imagina um relacionamento, marido e mulher, que não anda bem, um relacionamento conflituoso. O marido ou a esposa pode dizer assim: puxa, o meu valor é de família, o meu valor é de amor, o meu valor é de manter a nossa união. Mas eu só admito continuar neste relacionamento abusivo, por exemplo, se acabar esse abuso. Veja, é uma condição. Você não quer decidir pela outra possibilidade do rompimento, por exemplo, desse relacionamento. Os valores que estão aqui são valores grandes para você, mas você condiciona manter-se nesse relacionamento abusivo se esse abuso, essa abusividade acabar. Então é uma condição para você tomar essa decisão. Ou o inverso, por exemplo, uma condição para ir para uma nova situação. Você, por exemplo, recebeu uma proposta de um novo emprego, onde a função, o trabalho
é conveniente para você, onde a remuneração é muito boa, os benefícios são muito bons, mas você quer algo mais. Suponha assim, não vale a pena você trocar essa situação por essa. E você condiciona esse novo emprego dizendo assim, bom, eu aceito essa proposta se a minha remuneração for XYZ, for maior, por exemplo. Então, você opta por essa possibilidade, condicionando essa possibilidade a uma situação que modifica os riscos, modifica as oportunidades que estão aqui. Esse é um tipo de decisão condicionada, né? Agora, há aquelas decisões do meio do caminho. Particularmente, eu não gosto desse tipo de decisão. Qual é a decisão do meio do caminho? Qual é a decisão que não vai nem para lá nem para cá? É aquela decisão que você fica justamente no meio do caminho. Você diz assim, bom, eu não preciso abrir mão disso por enquanto, mas eu também não decido ir para lá. Eu vou ver se eu aguento um pouco mais. É mais ou menos isso. Eu vou ver se eu tolero um pouco mais. Eu vou ver se eu suporto ficar nessa situação antes de tomar aquela situação. Antes de tomar a decisão de ir para nova situação. Eu, pessoalmente, não gosto desse tipo de decisão porque é uma decisão que consome a sua energia, procrastina ainda mais, joga para frente uma decisão que poderia ser tomada já de imediato. Mas é um tipo de decisão que de vez em quando pode ser benéfica para você. Esperar para ver o que vai acontecer para tomar uma decisão. Eu, pessoalmente, não gosto desse tipo de decisão. Por quê? Porque eu não abro mão do velho e também não assumo o novo. Eu fico preso nessas duas situações. Pode ser vantajosa na medida que você colhe novas informações, mas não deixa de ser uma maneira de procrastinar ainda mais uma decisão que precisa ser tomada. Bom, diante disso, eu quero dizer uma coisa. Tome a sua decisão. Tome a sua decisão. Há momentos na vida que a gente precisa tomar decisões. E você pode me dizer assim, Adriano, mesmo com tudo isso, ainda não estou convicto da decisão que eu preciso tomar. E eu vou responder para você. Muitas vezes na nossa vida, nós não vamos ter a certeza de qual decisão tomar. E mesmo assim, a decisão precisa ser tomada. Mas mesmo sem certeza, Adriano, mesmo sem a certeza, nós não temos a certeza do que vai acontecer, mas nós precisamos tomar a decisão. Eu me lembro do meu primeiro emprego formal, no meu primeiro trabalho formal, em que eu vivia uma situação um pouco delicada lá no trabalho, e eu tive a oportunidade de conversar com o meu diretor sobre esse problema que havia, e ponderei com ele algumas situações, e ele parou, deixou essa questão do lado, o assunto principal do lado, e me aconselhou. Aliás, essa pessoa, esse diretor, foi um grande líder, um grande mentor na minha vida, uma pessoa extremamente competente, extremamente humana, que me direcionou lá quando eu tinha lá os meus 20 anos. Foi uma pessoa muito importante na minha vida, eu tenho grandes exemplos dele. Mas na verdade, naquele momento ele me chamou e disse assim, Adriano, você precisa tomar decisões. Não se preocupe, não tenha medo dos riscos, não tenha incerteza do que vai acontecer. Tome a decisão que você tem que tomar. Se vai dar certo ou vai dar errado, não importa. Nunca ninguém vai ter certeza sobre a decisão que tomar. Nunca. Tome a decisão que você tem que tomar. Não interessa se vai dar certo ou errado, mas apenas certifique-se de ter examinado os elementos, os argumentos. Tenha os fundamentos da sua tomada de decisão. É isso. Porque se der errado lá na frente, você vai saber que os fundamentos que você tinha quando tomou a decisão eram fundamentos lógicos que te conduziu para aquela decisão. E você pode ficar livre do peso e da responsabilidade de ter tomado uma decisão errada. E não precisa se culpar por isso. Pode tomar a decisão. Aliás, muitas das decisões que nós tomamos nas nossas vidas vão dar errado. Agora, também não se preocupe se a decisão der errado. Porque se você tomar uma decisão errada,
aí você vai ter que tomar uma nova decisão para consertar aquele erro, para trazer o trem para o trilho. O que acontece com as pessoas vão deixando de tomar as decisões porque querem tomar uma única decisão que dê certo para tudo. Não, tome uma decisão e lá na frente você toma uma outra decisão e lá na frente você toma uma terceira decisão e assim por diante. A vida vai ser uma consequência de decisões. E ele finalizou, então tome a sua decisão, eu não vou interferir nessa decisão. E eu tomei a minha decisão, justifiquei, dei as minhas justificativas, os meus fundamentos, e ele aceitou os fundamentos que dei e aprovou a minha decisão. Portanto, eu digo mesmo para você, não fique com receio de tomar a decisão que você tem que tomar. Sabe aquela história do sapo que você joga na panela com água fria? E você liga o fogo e a panela vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando e o sapo vai se adaptando à temperatura da água. Quando ele percebe que a água vai ferver, ele tenta pular, mas já não consegue mais. Diferente do sapo que é jogado na água fervente, ele imediatamente pula. E por que eu estou fazendo essa referência a essa metáfora do sapo? Porque nós, seres humanos, somos adaptáveis. Nós nos adaptamos a qualquer circunstância, a qualquer situação. Acontece que nós nos acostumamos e nos adaptamos a situações que nós não queremos viver. Nós nos acostumamos com situações que muitas vezes ferem os nossos valores. E a gente fica procrastinando uma situação e na medida que o tempo vai passando, a gente vai se acostumando ainda mais. Quando a gente percebe, já passou a oportunidade de tomar uma decisão. E o meu conselho para você é que tome decisões na sua vida. Tome a decisão que você precisa tomar. Tome aquela decisão que vai realmente ser um ponto de virada na sua vida. Que vai estar congruente com aquilo que você quer. Que vai estar congruente com os seus valores, com a sua maneira de enxergar o mundo, com a sua maneira de perceber a vida, que vai estar de acordo com aquilo que você deseja para a sua vida. Existe uma frase que eu gosto muito que diz assim: a última das liberdades humanas é o direito de escolha, é o direito de escolher o seu próprio caminho, é o direito de decidir sobre a própria vida. E é exatamente isso, essa frase tem muito a ver com os valores que norteiam a sua vida e os valores inclusive de escolher o caminho que é seu, o direito que é reservado para você decidir sobre si mesmo, sobre aquilo que é importante para você. Decida o seu caminho, decida aquilo que você quer para você. Agora, o mais importante de tudo, decida e ponto final. Decida e não olhe para trás, decida e siga em frente. É como se você fechasse a gaveta, é como se você encerrasse aquele assunto. Você não faz ideia de como você vai se sentir leve, satisfeito e realizado de ter tirado um peso de cima de você na medida em que você tomar a sua decisão. Agora, tome a sua decisão e ponto final. Se você tomar a sua decisão, você não precisa revisitar. Tem gente que toma a decisão e volta ao assunto. Vira e mexe, está voltando ao assunto. Não, isso não é tomar decisão. Tomar a decisão é tomar uma decisão definitiva. Tomar uma decisão é tomar uma decisão e deixar aquele assunto para trás, fechar a gaveta. Imaginou você ter várias gavetas abertas, várias pastas de trabalho sobre a mesa, várias coisas para resolver? Não, resolveu, decidiu, fecha a pasta, guarda na gaveta e aquele assunto está encerrado. Aí, daí por diante é avançar, daí por diante é agir, construir aquilo que você quer, é avançar. Se der errado lá na frente, não há problema, você pode corrigir. Claro, você vai ter que ponderar todos os elementos, todas as circunstâncias que nós comentamos até aqui. Bom, eu vou finalizar por aqui. Em resumo, nós conversamos sobre a clareza que você precisa ter sobre determinada possibilidade, sobre a nova possibilidade. Nós ponderamos aqui a clareza que você deve ter sobre aquilo que é seu, as suas fraquezas, as suas forças, sobre oportunidades e riscos, sobre valores, que é essencial. Conversamos também sobre cruzar esses elementos, pesar os prós e os contras e, sobretudo, decidir. Faça as suas decisões, faça as suas escolhas, decida sobre a sua vida. Ficar na mesmice, ficar no mesmo lugar para a vida inteira
talvez não conduza você para onde você quer ir. Ficamos por aqui, um forte abraço, lembre-se de clicar aqui, curtir este vídeo e compartilhar e deixar o seu comentário. Um forte abraço para você, sucesso!